Estamos estudando o livro Deuteronômio, alguns capítulos que se destacam pelas suas leis e instruções, tanto no sentido de aproveitar aquelas leis que são aplicáveis ao nosso tempo, como também examinarmos aquelas que já foram abolidas pela progressividade das coisas. Moisés foi um dos maiores profetas que nós tivemos na história do povo de Deus. Foi Moisés o responsável pela codificação de um conjunto de leis civis que pudesse orientar a vida do povo, mostrando em detalhes tudo aquilo que a pessoa tinha que fazer para respeitar o seu próximo, para respeitar a propriedade do seu próximo. Nós vemos Moisés como um grande marco na história da humanidade, porque os seus ensinamentos serviram de alicerce, de base, para que os povos, principalmente no mundo ocidental e no Oriente Médio, pudessem ter referência para saber aquilo que era certo e aquilo que era errado. Então todas as leis, mesmo aquelas leis que não são válidas mais nos nossos dias, em face da progressividade das coisas, devem ser estudadas para a gente poder ver como que Deus colocou os primeiros alicerces, as bases de como o homem deveria se comportar e por quê, de modo que nós venhamos com Cristo a estabelecer a nossa maneira de vida de forma a evitar, contrariar as regras que Deus estabeleceu em todos os tempos para o bem do povo. O capítulo 22 de Deuteronômio tem como título Amor ao Próximo. Ele fala aqui de diversas regras interessantes acerca da conduta do homem. Então nós vamos fazer uma leitura e vamos ver aquilo que nós podemos aproveitar em termos de instrução para nós e para o nosso dia a dia. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás deles. Restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que o teu irmão os busque, e tu lhos restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas. Assim farás também com toda a coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achares, não te poderás omitir. Então essa introdução aqui já mostra para nós que o povo que vivia lá no Egito, eles não tinham nenhum tipo de conhecimento a respeito de como se comportar. Quando ele achava uma coisa que era do irmão dele, ou de uma pessoa que ele não conhecia, ele tomava aquilo como propriedade dele. Então, enfim, era uma regra bruta. E é interessante que, mesmo nos nossos dias, nós percebemos que muitas pessoas ainda vivem como na época de Moisés, né? Essa lei do Senhor se aplicaria perfeitamente. Porque a gente vê em certas situações que o povo tem um comportamento estúpido, porque as pessoas não têm conhecimento das leis de Deus. E quando tem, esse conhecimento é apenas superficial, não serve de ação para a pessoa, de orientar a ação daquilo que ela faz. Há situações, por exemplo, e isso tem sido muito comum e anunciado pela imprensa, em que as pessoas, diante de um acidente de um caminhão, por exemplo, de cargas, elas saqueiam o caminhão com a maior naturalidade, né? Indivíduos até que não precisam disso, porque param automóveis, carros, caminhonetes, etc., ali perto daquele caminhão, e saqueiam as coisas como se aquilo está jogado agora ali, então eu posso pegar e levar para minha casa. Eles faltam com o mínimo de civilidade. Quer dizer, estas almas que fazem essas coisas,
nesse tempo, já se consumiram mais de 3.000 anos, que esta instrução básica foi dada ao povo de Deus. E essa instrução ainda está aqui presente nas Escrituras Sagradas. Então, esses indivíduos já podem ter tido oportunidade de ter contato com esses ensinamentos, e, no entanto, eles não servem de parâmetro. São ensinamentos que não servem para orientar a vida das pessoas, porque estas almas estão envolvidas por um espírito que é do mundo. E o espírito do mundo, ele só pensa em levar vantagem. Então nós vemos que Moisés lá atrás já estava estabelecendo uma forma do homem entender que ele não pode fazer isso com uma coisa que não é dele. Ele não pode tomar posse de uma coisa que não é dele. É o simples não roubarás. Quando você toma posse de uma coisa que é do teu irmão, você está roubando o teu irmão. É isso que a gente entende dos ensinamentos. Então, o estado da sociedade atual ainda é um estado de muita selvageria, de muita brutalidade. É claro que as almas que fazem essas coisas são dignas de morte, no dizer de Moisés, mas não de morte física, mas de morte espiritual, ou dignas de ir para o inferno, depois que morrerem fisicamente. Essas almas precisam passar uma temporada no inferno para que ali elas sejam castigadas por essas maldades que fazem. E isso vai acontecer com essas pessoas que cometem esse tipo de delito e outros delitos que mostram a predominância no homem dos seus interesses individualistas sobre os interesses coletivos, ou seja, do seu interesse pessoal em cima do interesse do seu próximo, que é o seu irmão. Veja como as leis são colocadas desde lá de trás, tratando de particularidades. Particularidades. Ele explica que, olha, se você encontrar o boi e a ovelha do seu irmão, você não te desviarás deles. Quer dizer, você sabe que aquele animal que está perdido é do teu irmão. E havia alguns que se desviavam para não ter o trabalho de ficar com o animal, cuidando dele até que o irmão fosse encontrado. Então Deus trata dos detalhes de como nós devemos proceder perante o bem alheio. Não te desviarás deles, irás restituí-los sem falta ao teu irmão, porque havia também quem pegasse o bem para ele e ficasse com o bem como se fosse de propriedade dele. Se o teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, porque às vezes ele encontrava um animal de uma pessoa que ele não sabia quem era, você vai recolher o animal na sua casa, vai cuidar dele até que o seu irmão venha buscá-lo. E tu então restituirá este animal ao teu irmão. Então nós precisamos zelar do bem que é do outro. Veja, nesse mundo, irmãos, vivemos um estado de tal estupidez em que nós só cuidamos daquilo que é nosso. Veja o estado que se encontra a nossa cidade, as nossas ruas. Os nossos cidadãos, eles não têm noção do que é viver coletivamente. Jogam lixo na rua, emporcalham os muros com pinturas, com propagandas, com todo tipo de coisa. Uma multidão de animais abandonados está pela rua. Ninguém se importa com nada. Pessoas abandonadas estão em todos os lugares também. Nós temos não só animais, mas pessoas também que não têm lar, que não têm coisa alguma, ninguém se importa. Não, olha, o estado da sociedade é como nos tempos de Moisés, ou pior, que naquele tempo não havia recursos, né? Naquele tempo não havia instrução. A instrução era somente profética. Hoje não, nós temos tudo à nossa disposição. Todo tipo de informação. Infelizmente, o mundo, mesmo com todas essas riquezas dadas por Deus, o mundo continua em estado de selvageria. Vestindo aí uma roupinha assim de civilidade, porque somos civilizados, temos telefone celular que fala não sei aonde, eu pergunto para o Google, ele responde e tal. Parece que tudo isso é muito bonito, tudo legal, mas somos ainda como no tempo de Moisés. E se naquele tempo a lei de Moisés servia de condenação para aquelas almas, precisamos pensar que também nos nossos dias a lei continua valendo. Porque se agimos conforme aquela época, Cristo não irá nos livrar, não.
É muito comum nesse meio evangélico, religioso, as pessoas acharem que podem viver fazendo pecados, que não vai ter problema nenhum, que Cristo vai livrá-las na hora da morte. Não é verdade, irmãos. Isso é mentira. O apóstolo Paulo, que desenvolveu a doutrina de Jesus, ele disse, se nós morremos para o pecado, como nós podemos viver nele? Se morremos para o pecado, porque quando conhecemos Cristo, se isso for verdade, se nós nos convertemos mesmo ao Senhor, nós não voltamos mais ao pecado. Nós passamos a abominar o pecado. A nossa carne, o espírito do mundo pode nos tentar, mas nós precisamos resistir ao inimigo. Essa é a luta, é o bom combate a que fala o apóstolo Paulo. Porém, esses que pensam que vão viver fazendo coisas erradas e dentro da igreja, não, Jesus vai me perdoar, está muito enganado. Não vai perdoar. O Senhor não compactua com pessoas que vivem mergulhado na lama. Então, os dias são difíceis. E o estado da sociedade é mais ou menos esse estado aqui. Ele estende as coisas, não só os animais, mas as roupas e qualquer outra coisa perdida. Ele fala aí no versículo 3. Se tu achares, deverás guardar e devolver ao seu irmão. Não te poderás omitir. Ele fala, você não tem desculpas, porque você foi avisado. Os pastores, aí, padres, esse povo que fica com cantoria dentro da igreja, devia deixar de cantoria, instruir o povo que está dentro da igreja, porque isso aqui é a regra de vida. Quem não fizer essas coisas, vai para o inferno. E tem mais, se o sujeito frequenta a igreja, vai para o inferno por falta de instrução, ele vai atrás do pastor do outro lado, viu? Achando que não. Porque o pastor que não deu instrução para ele pode parar no mesmo lugar. Existem pastores que levam multidão para o buraco. Multidão de pessoas para o buraco. E essas pessoas vão cobrar. Por quê? Porque não dá instrução adequada. Fica aí atrás de prosperidade, atrás de riqueza, atrás de coisa que não tem nada a ver com Deus. Com a alma, com a conduta da alma propriamente dita. É conduta perante os ensinamentos do Senhor. É isso que manda. Não adianta falar, não, Jesus me salva, Jesus vai quebrar meu galho, todo mundo é pecador. Isso é conversa. Conversa. Não tem essa história não, todos nós somos pecadores. Conversa. Nós somos pecadores enquanto não conhecemos Cristo. Se conhecemos Cristo e continuamos vivendo em pecado, nós estamos fora do âmbito de Cristo. E o nosso destino poderá ser a morte depois que nós perdermos a vida física. Pior, podemos até ir parar no inferno. Isso é uma coisa muito séria. De certo, as leis, as regras estão aqui nas Escrituras para enfeitar. Não é para ser obedecido, é para enfeitar. Se vires o jumento que é do teu irmão, versículo 4, ou seu boi caído no caminho, não te desviará deles. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Aqui ele começa a desenvolver já uma outra visão da conduta. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Não se aplica mais no nosso dia hoje? É lei do progresso, agora isso aqui não se aplica? Onde é que está escrito que não vale mais? Essa lei aqui. Não está escrito em lugar nenhum. Então, é claro isso aqui. Por quê? Porque isso é abominação ao Senhor. O que é abominação? O Senhor não suporta esse tipo de coisa. O que diz o Gênesis? Macho e fêmea os fiz. Aí a modernidade, com essa história de gênero e tal, pode isso, pode aquilo, o homem quer se vestir de mulher, mulher de homem, casar homem com homem, mulher com mulher. Fique à vontade. Para aqueles que não creem, fique à vontade. Para os que creem, é bom considerar as Escrituras. Porque hoje tem um pessoal que crê e que quer fazer coisa errada.
quer achar passagem aqui e ali para poder justificar os seus erros. Toma cuidado. Quer viver lá seus problemas pessoais, seus desejos? Viva lá o que você gosta, o que você não gosta. Mas nós temos referência, referência aqui na Escritura, Se você crê em Deus, é bom conversar com Ele. E tem mais, você gosta de fazer uma coisa ou viver de um jeito que não agrada a Deus, fique sozinho fazendo isso. Não ensina os outros, não. É pior ainda. Porque as situações que a pessoa tem suas necessidades, seu drama, o seu saber e tal. Cuide da sua vida. A alma é eterna, Deus te pega lá na frente. Mas não ensine coisa errada para o outro, não. Fique quieto no teu caminho. Coisas erradas em relação às Escrituras Sagradas. Não é em relação ao que eu penso, o que você pensa. É em relação às Escrituras Sagradas. Se você não acredita nas Escrituras Sagradas, fique à vontade. Se você acredita, é bom ler com cuidado. As regras são claras. Claras para nós. Não guarda espaço para você desviar daqui, desviar dali. Não haverá traje de homem na mulher. E nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Aqui os estudiosos e tal não sabem bem por que essa passagem foi colocada aqui, não acham uma razão para isso. Não se sabe se era uma necessidade da pessoa criar passarinhos, ou para alimentação, ou para alguma outra coisa. Então não há uma explicação muito lógica para essa passagem dos passarinhos aqui. Mas nós vemos que ele preserva a mãe, né? E pede para o homem cuidar dos filhotes dela, né? Mas também não desenvolve muito o pensamento. Enfim, possivelmente era uma situação própria daquele tempo. Quando edificares uma casa nova, versículo 8, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Naquele tempo, as casas eram construídas de forma a aproveitar a parte de cima, o telhado. Então, ali ficava como se fosse, hoje o quê? Uma sacada, uma varanda, nós falaríamos hoje, né? Usando uma expressão dos nossos dias, uma sacada, uma varanda. Então, as pessoas subiam lá para lazer, ou para conversar, ou para orar. E era perigoso a pessoa cair dali e se machucar. Então, havia uma regra que Deus tinha colocado ao povo, quando eles edificassem uma casa, para eles não deixar de fazer o parapeito. O que é o parapeito? É um murozinho que se faz em cima da casa, mais ou menos de 1 metro de altura, para que a pessoa não se descuide e caia lá de cima e se machuque. Olha só os detalhes que ele está cuidando. Então, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Evidentemente, irmãos, tudo que nós formos fazer, nós precisamos pensar se não há possibilidade de um irmão se machucar. Tudo que você for fazer. Vamos imaginar que você é um eletricista, vai fazer um serviço elétrico numa casa. Então você vai mexer com coisas que podem trazer um dano às pessoas que estão ali. Então você vai esticar fios para cá, fios para lá. Tem que ter um cuidado para que esses fios não estejam energizados. Uma criança, um adulto, pode tocar num fio desse, tomar um choque e até pode perder sua vida. Então, o eletricista ele tem que ter cuidado suficiente para cercar de cautela, né, a sua tarefa. Assim também você vai passar lá um pano com água numa sala e tal, avisa as pessoas que o piso está escorregadio porque você está limpando, né, para que não caia, não se machuque. Então, Deus pretende aqui com essa passagem da edificação da casa, e a obrigação da gente fazer um parapeito, para não prejudicar a vida das pessoas que vão ali, ele pretende dizer que tudo aquilo que a gente vai fazer, nós precisamos ter cuidado se o que nós estamos fazendo não vai prejudicar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Estende-se isso a tudo que você fizer. Na sua profissão, na vida lá fora, imagina você dirigindo um carro. Você tem que ter responsabilidade suficiente para não prejudicar o seu próximo. Não é questão de você obedecer à lei simplesmente por obedecer. Ah, não posso correr, gostaria de voar.
Tudo bem, quem sabe um dia você nasce passarinho e sai por aí voando. Mas, por favor, enquanto você é gente, né, dê um jeito de você dirigir de uma forma civilizada, porque o carro é um veículo que pode provocar um dano grande. Podemos atropelar uma pessoa, às vezes ela sai descuidada de trás de um veículo, entra na rua, você está correndo muito, você acaba atropelando essa pessoa, machucando, tirando a sua vida. Assim, um animal pode se atirar na frente do carro. Então não é de bom senso que na cidade ou fora dela a gente ande voando por aí, como um louco, né, com os carros. Então a nossa responsabilidade, ela precisa estar em todas as coisas que nós formos fazer. Nós somos o povo de Deus e por isso mesmo devemos ser um exemplo para todas as pessoas. Nós precisamos ter uma vida exemplar a todos os irmãos. Não pode ser diferente. Em tudo que nós formos fazer, temos que ter cuidado para a pessoa não cair de cima da nossa casa. Em resumo, lembre-se disso. É necessário fazer um parapeito, quer dizer, em torno da nossa vida, é preciso que haja segurança para preservar a vida de quem convive com a gente no dia a dia. Versículo 9. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Então, desde aquela época, ele já ensinava aí algumas noções sobre agricultura. Não é? Algumas pessoas nos nossos dias pensam que deve plantar de tudo no mesmo lugar. Ele aqui ensina que não, você deve plantar as coisas separadas, para que não haja degeneração das espécies. As espécies estando juntas, elas se multiplicam melhor e você pode cuidar melhor das espécies. Então nós vemos Deus tratando inclusive desses pequenos detalhes, né, de como o homem deveria plantar para poder sobreviver. Podemos daqui tirar algum ensinamento moral? Pode-se tirar. Por exemplo, as pessoas que precisam ter uma profissão ou ter uma atividade produtiva para poder ganhar o seu sustento. Vamos imaginar que a gente quer fazer alguma coisa. Aí você, em vez de escolher uma profissão, você escolhe 5. E vai estudar 5 profissões. Né? Aí você quer fazer um pouco de uma coisa, um pouco da outra, você não faz nada, no final das contas. Não é isso mesmo? Então você deve se concentrar apenas numa profissão. Estudar, se preparar, se classificar devidamente para você poder ganhar o seu sustento. Deus vai abrir uma porta para você e você ali fique por um período de tempo até que você comece a produzir. Porque mesmo estando preparados, quando nós entramos na experiência do dia a dia, nós precisamos de um tempo para que a vinha possa produzir. Não é possível que você tire o seu diploma, se qualifique, já entra num serviço, já começa a dar certo. Nós precisamos da experiência. Então, concentre-se numa coisa só, para você poder ter condições de fazer aquilo. Não é? Alguns irmãos saltam de um galho para um galho. Agora está fazendo uma coisa hoje, amanhã é outra, depois da manhã é outra, e assim vai. E aí depois diz, nada dá certo. É claro, você não para em nenhuma, não dá certo mesmo. Não é? Pare numa, por favor, fique firme aí que Deus vai te ajudar. Então, aplica-se também, de uma forma alegórica, né, a essa instrução. Então, mistura de muita coisa nunca dá certo. Né? Comida, você vai fazer uma comida na tua casa. Tem uma visita lá, vai lá comer. O sujeito chega lá, o sujeito faz 10 comidas para você, achando que está te agradando. Não há quem aguente comer 10 comidas diferentes, não é, irmãos? Não é verdade? Quem que aguenta? Você tem 10 pratos, você não vai saborear nenhum deles. Não é verdade? Eu estou enganado, não? Não é? Faz 2 comidas, no máximo 3 comidas, no máximo. Porque o sujeito que vem visitar a tua casa não vai aproveitar coisa nenhuma. Só se ele for um daqueles selvagens que diz que vai tudo para o mesmo lugar. Não tem pessoal que fala isso? Ele deve ser da época de Moisés. Não, vai tudo para o mesmo lugar, então a gente joga tudo para dentro da barriga. Né? Uma coisa assim, bonita, né? Educada demais, né? Muito educada. Eu não quero ver nenhum irmão falando isso mais para os outros, tá bem? Não tem importância misturar as coisas que vai tudo para o mesmo lugar. Não, irmão. Isso é na época da caverna. Tá? Aí você comia bicho, qualquer coisa servia. Agora não, nós somos civilizados. Então quando você receber alguém na sua casa, é de bom tom que você faça 2 pratos, no máximo 3 pratos, para a pessoa poder saborear a comida, é uma coisa civilizada. Se você pôr 10 pratos lá, não vai estar agradando, vai virar uma confusão de sabores e ninguém aguenta, tá bem? É a instrução básica. Vamos lá. Não semearás a tua vinha, pois, com diferentes espécies de semente, e não fará todas essas loucuras que o pastor acabou de colocar. Com boi e com jumento não lavrarás juntamente.
Então, por quê? Porque o boi tem mais força do que o jumento, não é? Olha só, Deus é cuidadoso. Se você pôr 2 animais naquela época que arrastavam o arado, né, para poder lavrar a terra, um vai atrapalhar o outro, um vai judiar do outro, um tem mais força do que o outro. Deus prevê até estas coisas. As coisas precisam ser ter um equilíbrio, ser equilibradas. Então, mostrando ali como que o homem tinha que fazer para poder colocar os animais. Isso nos leva, irmãos, a entender que Deus já prescreve ali um respeito aos bichos. Porque se o bicho não fosse uma coisa qualquer, você podia pôr o bicho de qualquer jeito lá. Aquele que sofra é um animal. Mas não é animal, ele faz parte da nossa vida. É um ser criado por Deus, nós precisamos respeitar os animais, tudo o que eles fazem. Nós temos muitos abusos hoje nos nossos dias com os animais, que o homem usa para poder ajudá-lo. O animal é colocado em carroça, o animal é colocado para ser guarda. Vira e mexe, nós vemos empresas aí, os cachorros ali, vigiando aqueles lugares. Os homens colocaram os animais como guardas. E esses animais, nós percebemos que passam necessidade, fome, sede, para ficar ali cuidando das riquezas do bonito, né, do empresário. O sujeito desse acaba indo para o inferno depois que morrer. Não respeita os animais. Outros batem nos animais demais, espancam os animais como se eles não fossem nada. Deus já prescreve que nós precisamos respeitar os animais, não judiar um do outro, saber lidar com os bichos, respeitar a natureza que está à nossa volta, as plantas e todas as coisas. Há que haver de nossa parte uma inteligência que vem do nosso Pai para lidar com a vida. Se nós não respeitamos os animais, nós não respeitamos as plantas, o ambiente onde nós vivemos, há uma destruição da vida. É o que está acontecendo na Terra. O homem não respeita coisa nenhuma. Na verdade, o homem está tomado de uma selvageria, de um espírito que vai destruir a vida. É o que está acontecendo no mundo hoje, infelizmente. Versículo 11, ele fala sobre roupas, né? Não vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Pode ser uma coisa para aquela época, mas podemos aplicar também hoje. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa vestir-se decentemente, procurar se vestir de maneira sóbria. E o que é sobriedade? De maneira equilibrada. Aí cada um tem uma sobriedade, né? Eu costumo dizer às mulheres para ser sóbrias. Elas podem usar a sua pintura de rosto, podem usar suas roupas bonitas, tudo, sem, no entanto, cair na banalização, cair numa situação de vergonha para Deus. Então, o homem e a mulher precisam se vestir decentemente, sem muitos penduricalhos, sem muitas coisas que transformam a mulher, o homem, numa coisa esquisita. Nós refletimos a imagem de Deus. Então vamos evitar excessos na nossa vestimenta e nas nossas coisas que usamos no nosso dia a dia. Evite tatuagem, evite usar piercing. Isso é um modismo da nossa época que marca o corpo do homem, da mulher. Isso não é muito bom, porque o próprio Deus diz que nós devemos evitar de fazer sinais no nosso corpo. Então temos que ter cuidado, porque se ele falou, uma razão existe. Ele não iria dar uma instrução à toa, que não significa nada. Tudo que Deus falou, mesmo lá na antiguidade, tem a ver com a realidade que nós estamos construindo, que é o mundo futuro. Precisamos aprender a ouvir Deus e andar segundo aquilo que Ele pede que a gente faça. Tá bem? Aqui franjas porás nos 4 bordas da tua manta com que te cobrires, que é comum ao judeu. Ele tem lá uma manta que ele usa, e aí Deus falou para ele pôr umas franjas e tal. Desenvolveu-se toda uma conduta religiosa em cima dessa manta que ele coloca sobre a cabeça. Mas isso não é objeto da nossa preocupação, nem necessidade de estudo, porque nós não temos uma conduta religiosa. Nós deixamos de lado a religião para entender as coisas do Senhor sob um novo ponto de vista, tá bem? Sob uma nova ótica. Aqui nós temos uma longa consideração a seguir, em que Deus fala sobre a mulher e sobre a conduta do homem em relação à mulher.
Evidente que aqui prescreve a morte de alguns pecadores, não vamos dizer que essas coisas estão válidas para os nossos dias, porque hoje nós temos um estado de justiça que aprecia as situações em face das leis vigentes. Não vamos negar que a justiça dos homens tem um papel importante, que ela mesma se desenvolveu ao longo da história para poder arbitrar as situações de conflito existente entre os homens. Quer dizer, entre os homens e as mulheres, e entre os homens e homens, quando eles se desentendem. Então a justiça existe para arbitrar sobre os conflitos. Não estamos negando a necessidade da justiça e o seu grande papel para os nossos dias. Porém, Deus disse algumas coisas sobre isso. É bom a gente estar com a nossa antena levantada para perceber o eco de fundo. Alguma coisa ele quer dizer. Então vamos lá, relação entre o homem e mulher. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, ele imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão aos anciãos da cidade à porta, e o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher, será obrigado a ficar com ela, em todos os seus dias. Ele não poderá despedi-la. Veja que a situação era complicada. Então, naquele tempo, se dava muito valor à virgindade da mulher. Hoje, isso é uma coisa já desprezada pelos homens. Não é virgindade nada, é uma coisa só. Mas nós precisamos considerar o estado de degeneração da própria sociedade. Dessa liberdade que as pessoas querem ter de fazer sexo com quem quer, a hora que quiser. Hoje vemos no mundo que a cada dia baixa mais a idade das meninas iniciar sua vida sexual, e o pessoal acha bonito, acha legal e tudo mais. Inclusive as redes televisivas, eles acham muito bacana isso e fazem programas estimulando as meninas a fazerem sexo já sem ter condições nenhuma de engravidar, de ter uma vida adulta. Porque acham que sexo é como um abraço. Isso é uma criação da sociedade moderna. Mas Deus disse outra coisa. A mulher deveria casar virgem, se puder casar virgem, melhor. Como vai ser o mundo futuro? Eu acredito que a mulher vai casar virgem no mundo futuro. Porque sexo é uma coisa seríssima. É desprezado pelos homens. É banalizado pelas pessoas. Então nós precisamos entender que vivemos numa sociedade doente. Participamos dela de alguma forma e que Deus perdoe os nossos pecados. Os pecados que cometemos por causa do tempo que nós vivemos. Ele nos perdoe e nos ajude. Mas nós precisamos, como homens de Deus, saber aquilo que é bom para a humanidade. É evidente que as meninas deveriam esperar o casamento para elas poderem se ajuntar com seu marido, que é essa imagem que está sendo colocada aqui. Então, naquele tempo, quando a mulher perdia sua virgindade, quando há o rompimento do ímen, há um sangramento. Então, havia uma toalha colocada ali na hora do ato sexual, e aquilo era entregue aos pais. Os pais guardavam aquela toalha, porque era uma honra para os pais a mulher ser virgem quando ela casasse. Então, essa prova que os pais vão lá levar para os anciãos, é este pano, onde havia a prova de que a moça era virgem. E o sujeito não queria mais a mulher e passou a difamar a mulher, a falar que ela não era virgem, coisa nenhuma e tal. Daí o Senhor prescreve aqui uma pena para ele, que ele vai pagar uma multa para os pais pelas coisas que ele fez, por ter caluniado a moça,
e vai ter que tomar ela como esposa e não poderá despedi-la. Está certo que o casamento não seria muito agradável para o resto da vida, né? Esse homem talvez maltratasse essa mulher, mas não cabe a nós julgarmos. Porém, teria que ter uma regra, né? Deus tem que colocar uma regra na vida selvagem do povo. Funcionava dessa maneira. A partir do versículo 20, ele diz, porém, se isso for verdadeiro, quer dizer, se a moça não for virgem mais, porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Veja só como a coisa era mais complicada para o lado da mulher do que para o lado do homem. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então as penas eram brutas. Claro, irmãos, naquela época não havia juiz, não havia delegacia, não havia fórum, não havia nada disso. Era a vida do povo. Nós estamos falando aqui de uma justiça que Deus criou no meio da tribo, no meio das tribos de Israel, no meio do povo. Como governar a vida daquele povo e regular a conduta das pessoas em face do comportamento que elas tinham. Então, precisamos entender sobre esse ponto de vista. Hoje não, se houver um problema qualquer na relação de um homem e uma mulher, e os pais da mulher achar que há um abuso da parte do homem, existe a justiça. Ele vai lá, faz um boletim de ocorrência, entra com uma ação contra aquele homem e toma as medidas necessárias. Então nós temos a justiça que não vai prescrever a morte de ninguém, certo? Mas Deus disse que era assim. Isso faz com que a gente fique atento. O que Deus quer dizer com isso? Que a mulher casar-se virgem é uma coisa importante para Deus, no ponto de vista de Deus, não é do homem não, no ponto de vista de Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Problema teu. Ah, eu quero que a minha filha não tenha essa história de casar virgem não. Deixa ela dormir com quem ela quiser então. Quer cometer pecado? Enfia a cara no pecado. Não tem problema nenhum. Para nós que somos o povo de Deus é diferente. Nós temos uma escritura que orienta a nossa conduta. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se você está dentro da igreja ouvindo aqui a palavra de Deus, você tem responsabilidade. Essa palavra é para você, não é para a pessoa que não crê. Aquele que não crê, deixa ele lá fora fazendo o que quer. Deixa ele. Não temos nada com a vida dele. Ah, eu penso isso, eu ensino a isso. Pode ensinar como você quiser. No terreno da vida, você pode semear o que você quiser. Colher é obrigatório. Tá bem? Você quer semear o mal, semeia. Mas colher, você vai colher o mal que você está fazendo. Que você está plantando nos corações desavisados, ensinando pessoas desavisadas, simples de coração, a fazer coisas que não convêm. Então, para Deus, é importante a mulher que ela se case virgem. Para o ponto de vista de Deus. Ah, eu não casei virgem. Não tem problema nenhum, não vai para o inferno nem nada. Amém, Senhor, perdoa, aleluia, está tudo certo, vamos seguir o barco. Mas Deus recomenda. Jovens que estiverem me ouvindo, você ainda não se deitou com um homem, não se deite com um homem. Vai namorar, o namorado, não tem nada demais, vem aqui, vamos ali. Não, não quero. Quer fazer umas gracinhas, a gente faz, mas eu não quero dormir com você. É assim que tem que falar para o homem. Quer dormir comigo? Você vai casar comigo. Ponto. Faça isso. Se o homem for embora, vai com Deus. Homens tem muitos, viu? Não fica desesperada não, as meninas. Fica tranquilo. Deus vai enviar o teu escolhido. Porque às vezes o sujeito só quer se deitar com você e quer ir embora. Ele não está interessado em você não. Você é bonita, moça, tal. Ele, gracinha, vou dormir com ela. Depois daí um pouquinho, não quero mais saber, vou me embora. Desde essa época o sujeito já fazia isso. Está escrito aqui, 3.000 anos atrás. Então eu aconselho aos jovens a guardar para casarem, se iniciar sua vida sexual. Deus se agrada disso. Ao homem também. Entre os judeus é muito comum essa conduta. Eles têm sexo depois que se casam. Homem e mulher. Entre os judeus, sérios. Tem judeus também que não é sério coisa nenhuma.
Tá bem? Entendemos, irmãos? Amém. Vamos avançar. Tem mais coisa aqui. Quando o homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, olha lá, aí é grave, hein? Então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então era pena de morte, simplesmente. Pegou o sujeito deitado com a mulher do outro, é gravíssimo, pena de morte para os dois. Então, irmãos, hoje é muito comum, o espírito desse mundo nos chama toda hora a fazer coisa que não convém. Isso faz parte da vida do mundo. É a coisa mais natural. Pior, é consensual em algumas situações. É consensual. Os casais se consentem em viver aventuras extraconjugal. Se consentem. É sério, é grave. Pelo peso da pena que Deus determinou aqui. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. O mundo nos chama a todo instante a ter esse tipo de conduta. Precisamos pedir a Deus que não permita que essas coisas aconteçam na nossa vida. Não diga que eu não faço. Diga a Deus para te proteger. Porque ninguém é dono de si. Ninguém diga eu sou só Deus. Então, Senhor, me protege, me guarda dessas tentações. Quando houver moça virgem, versículo 23, desposada e um homem a achar na cidade se deitar com ela, ela não se casou ainda, é noiva, e alguém se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, no caso da noiva, a mulher era noiva, não tinha casado ainda, e o sujeito se deitou com ela. Como ela não gritou, ela não disse, socorro, alguém me ajuda, o sujeito está querendo me forçar aqui e tal, ela ficou quieta. Então, Deus diz, vai ser apedrejado e vão morrer. É grave. Se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porque ela gritou, porém, a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte. Porque como o homem levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Versículo 27. Então, era contra a vontade dela. Ela gritou, mas não tinha quem pudesse ajudá-la. Se ela tivesse gritado na cidade, não aconteceria aquela violência. Veja que essas violências sexuais e crimes, como acontece nos nossos dias, era comum nesse tempo. Já era comum. Eu acho interessante que as imagens, não é que apareceram crimes novos, não. Os crimes continuam aí, acontecendo nos nossos dias. Hoje, violência contra criança, contra jovens, contra tudo quanto é tipo de coisa. Parece que o maior índice de ataques de pessoas desarrumadas da cabeça, na área de sexualidade com criança, acontece dentro de casa, por parentes que estão perto da criança. Gravíssimo. Pecados gravíssimo. O que esses sujeitos não sabem, que vão para a cadeia e tal, por causa de crimes sexuais contra a criança, é que o inferno deles só está começando. Vai se estender depois da morte. Se eles pensam que vão ficar presos um tempo, se ficar livre, não vão ficar livres de Deus. Do outro lado, Deus está aguardando. Essas coisas não podem ser, irmãos. Quando um homem achar uma moça virgem, versículo 28, já estamos concluindo. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. E porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Isso aqui era o caso de quando ele se deitava com uma mulher que era virgem simplesmente. E ele tirava a virgindade dela. E ela consentia. Não havia violência, nem ela era noiva, nem era casada. Um caso simples. Então, o sujeito pagava uma multa para o pai da moça e tinha que se casar com ela. Era assim, no ponto de vista de Deus, para o povo de Deus, naquele tempo. Aplica-se nos nossos dias?
Acho que não teria dinheiro para pagar tanta perda de virgindade. É tanta situação hoje normal, né? As meninas dormir com os homens por aí, que não haveria dinheiro suficiente para pagar as multas. Que vergonha nesse mundo que nós estamos vivendo. Não é vergonha. Vergonha. Mas está prescrito aqui. Deus não se agrada disso. Ah, você se deitou com ela, então você casa com ela. Irmãos, essa história de sexualidade e tal, isso é muito bonito vivido entre marido e mulher. Isso é muito bonito. Prostituição não convém à alma do homem. Não convém. Nem à alma da mulher. Não convém. Nem um homem tomará a mulher do seu pai, nem descobrirá a nudez do seu pai. Não se deitará com a sua madrasta. Veja como Deus trata dos muitos detalhes da relação de intimidade entre homem e mulher. Todas essas leis foram feitas para o povo de Deus. Por que para o povo de Deus? Porque é exemplo. O povo de Deus precisa observar. Nós somos almas eternas, estamos ao longo da história do mundo, vivendo vida após vidas, na construção do futuro, do reino do Messias, do reino messiânico. E por isso nós temos que ajustar a nossa maneira de pensar à maneira de pensar de Deus. Claro, não somos favoráveis à pena de morte, nada. Isso faz parte da história do povo, do atraso que era naquela época. Mas as razões, elas continuam válidas. Não significa que um homem pode se deitar com a mulher sem uma consequência qualquer. Tem que ter uma consequência. É prejudicial, tanto que quando um moço deita com a menina, e ela perde a sua virgindade e eles não se casam, Deus prescrevia que ele era obrigado a casar com ela. Ouvindo o nosso Deus, né, nós vemos que há uma razão para que aquela mulher fosse tornada a esposa do jovem, né? E ele não podia despedi-la. Isso porque o casamento é uma coisa importantíssima. No ponto de vista de Deus, não dos homens. Dos homens tanto faz, viu gente? Dos homens tanto faz. Pode casar do jeito que você quiser, viu irmão? Quem quiser casar aí, fica à vontade. Quer casar com 2 mulheres, 2 homens, 3 mulheres, 3 homens, fica à vontade, tanto faz. Para o povo de Deus, não. O povo de Deus tem uma orientação básica. Macho e fêmea, nós fomos feitos. Quer dizer, sexo masculino e feminino. Então nós precisamos nos ajustar dentro desse contexto. É aí que é o nosso referencial. Ah, mas eu tenho umas inclinações para cá, para lá, tudo bem. Não estou dizendo que nós não temos inclinação, nós temos inclinação. Para isso ou para aquilo. Mas dentro da possibilidade de cada um, nós precisamos nos ajustar dentro do modelo de Deus. Para nós que somos o povo de Deus, é bom. Porque a nós será mais cobrado do que aos outros. Porque a nós muito foi dado. Tudo indica, estamos agora entendendo melhor os escritos sagrados. Que homem e mulher se complementam. Se complementam. Quer dizer, cada alma tem o seu correspondente. O casamento é só a unidade das almas. De 2 metades, vamos dizer assim, que se juntam para uma coisa de ordem elevada. Para receber outras almas que vêm dos céus. Para instruí-las, para dar a elas um sentido de vida, para orientá-las de como elas devem se conduzir. A família é a base da vida, não da sociedade, da vida. Se a família for destruída, a família nos moldes de Deus. Se ela for destruída, a vida será destruída. Anota aí. Quando for destruída, lembra disso, tá? É sério, é grave. Então, para nós, casamento é entre homem e mulher. Para nós, o ponto de vista é o ponto de vista de Deus. Respeitamos quem faça diferente, não estamos condenando aos infernos, nem nada, viu, irmão? Não se trata de preconceito, nem nada. Nós estamos falando o que foi que Deus disse. Deus disse isso.
Procuramos nos ajustar dentro desse modelo. Ainda que tenhamos tendências para cá, para lá e tal, isso tudo existe mesmo. No meio do povo de Deus existe tudo quanto é tipo de conduta. Mas precisamos ter um referencial. Não pode ser o que eu acho. Se for o que eu acho, todo mundo acha um monte de coisa, irmãos. Se a vida for o que eu acho, vai ser uma desordem, evidentemente. Será uma grande desordem. Parece que é isso que está acontecendo no mundo, viu? Uma grande desordem está se instalando no mundo, porque todo mundo acha. Todo mundo sabe. Deus foi deixado de lado. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.